Se a gente pensava em preço, custo, qualidade e segurança, tempo e previsibilidade para o sistema de transporte, e aqui é trabalhar com um sistema único. Não há que se falar em transporte individual, coletivo, público ou privado, se parte da infraestrutura é compartilhada entre todos. Durante muito tempo a gente tentou separar essas coisas e elas não são separáveis. O ônibus não consegue fazer uma conversão à esquerda utilizando um corredor se ele não tiver mecanismos claros de diálogo com o agente privado que está usando a via ou numa bicicleta ou num carro individual. Por isso nós temos que trabalhar com um sistema integrado. Para ter um sistema integrado, ele tem que ter custos e oportunidades também integrados. Portanto, aquele que utiliza a parte do viário para o seu transporte individual, ele tem um custo que tem que ser capturado dele. Nós fizemos isso de maneira inovadora entre 2015 e 2016. Aliás, a primeira vez na história do país que se paga pedágio urbano é na cidade de São Paulo a partir dos aplicativos de transporte individual. Foi a primeira grande mudança. Ali sim se deu uma grande inovação para gerar inclusão. Não é? Porque o debate que a gente faz aqui é esse. Quais as inovações que foram realizadas no último período que de fato realizaram inclusão? Essa foi a última. A única e a última dos últimos 10 anos. Nós temos um projeto esperando regulamentação do município que trata do subsídio ao transporte individual ativo, bicicleta. Por quê? Nós construímos uma regra de modelo de financiamento que aponta que cada trabalhador ciclista que gera economia para o sistema de transporte público coletivo deve carregar parte desse benefício para o sistema que ele leva. Se ele vai para a bicicleta, ele carrega pelo menos metade da economia que ele traz para o sistema para subsidiar a bicicleta que ele usa. Infelizmente, na cidade de São Paulo, hoje, a gente paga para pedalar, porque as empresas que fazem o bike sharing têm que pagar pelo uso do metro quadrado que a bicicleta está estacionada, que é o sistema inverso daquele sonhado para você, ao realizar inovação, realizar inclusão. Então, nós temos um gigantesco desafio também no subsídio do transporte público coletivo, que hoje subsidia a ineficiência das empresas e não subsidia o passageiro. Aí está o grande problema. Quando a gente vai lá e presta um subsídio, a incapacidade que as empresas têm de oferecer novos caminhos. As empresas que tinham que ter apresentado o modelo do ônibus por demanda, não era o poder público exigir uma mudança comportamental. É quem já está contratado, quem já tem as linhas, dizer o seguinte: eu quero ser mais eficiente, eu vou oferecer mais para a cidade. Mas o que a gente tem visto é que as empresas querem oferecer menos, querem ter mais conforto em receber a sua lucratividade sem oferecer um transporte melhor, um transporte mais seguro. Então o desafio é o setor público agora exigir de maneira muito objetiva, utilizando os instrumentos legais que já tem, essa mudança de comportamento. É inacreditável que a gente venha desde setembro do ano passado testando pilotos de integração de sistemas de pagamento que já estão à disposição da sociedade. Um ano para você testar modelo, para você permitir pagamento via outros, não há sentido nesse tipo de coisa quando a gente está falando de algo que em semanas você estrutura, põe em operação e garante mais segurança, inclusive para a conta sistema da prefeitura, que via bilhete único ainda tem grandes dificuldades de gerar esta segurança e tranquilidade de arrecadação. Então, acho que a gente está diante de um gigantesco desafio, mas os instrumentos estão na nossa mão. E tenho uma confiança absoluta que hoje a secretária Elizabeth França não só tem as condições, mas tem a vocação. Né? Se tem, no último período, uma secretária que entende a lógica sistêmica, para além do que é só gerir contratos de empresa de transporte, porque durante muito tempo a Secretaria de Transporte, que não era mobilidade, só cuidava de contrato de empresas de ônibus e de táxi. Hoje a gente tem uma secretária que entende o que é a logística de circulação a pé, tanto é que foi a partir dela que se regulamentou um projeto que eu trabalhei desde 2011, o Estatuto do Pedestre. Sei que ela vai conseguir a regulamentação do Bike SP nos próximos dias, para contar para a sociedade paulistana que a gente subsidia sistemicamente aquele que gera economia e conforto para a sociedade. Caso contrário, a gente perde uma oportunidade de ouro, que é aquilo que está na base do nosso debate hoje, inovar para incluir. A gente fez uma série com diversos convidados que vão estar aqui hoje na programação, e uma das coisas que se falou, vereador, foi a criação de um fundo
né, um fundo que viesse também exatamente do motorista, de automóvel particular e de outras fontes, para subsidiar o transporte público. O que o senhor acha dessa ideia? É viável? É boa? Não, sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira não aguenta mais imposto. Então, não adianta a gente pensar pela lógica que no momento pós-pandemia, que a gente tem a população mais pobre, a gente vai tirar mais deles. Então, a solução não é cobrar mais, é ser mais eficiente no gasto. Se vai ser via fundo ou via investimento direto, o que é fundamental aqui é entender para que caminho vamos, né? Nós vamos usar a tecnologia para garantir, de fato, a redução das distâncias e devolver vida para as pessoas, porque 1h30, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tirando 1/3 da vida das pessoas, é uma maluquice. Então, nós vamos, de fato, na cidade de São Paulo e na região metropolitana, desenvolver home office, home base e regras que incentivem as empresas a reduzir estes deslocamentos dos seus trabalhadores? Se vamos como vamos e como a gente faz com que esta regra reduza o custo de subsídio do transporte público coletivo? Nós vamos investir, e temos projeto para isso, temos projeto para o teletrabalho, temos projeto para o ônibus por demanda, nós vamos investir em ônibus por demanda para reduzir os custos operacionais, portanto, os passageiros serão visíveis antes de embarcar e, portanto, todo o sistema reconhecerá estes passageiros que querem aderir ao sistema público de transporte coletivo ou ao sistema privado de transporte público da cidade, privado de transporte coletivo, e nós vamos definitivamente aceitar uma cidade policêntrica que também destrava os mecanismos de investimento privado na periferia, porque a gente tem um desafio, e isso coloco com muita objetividade. Hoje, para dentro dos rios, Rio Pinheiros, Rio Tietê, Rio Tamandatei, a gente tem uma regra que pode se construir, em média, o dobro que pode construir na periferia. E a gente acaba não investindo nos centros de bairros periféricos. Por quê? Porque vale muito mais a pena um empreendedor imobiliário continuar disputando o metro quadrado das regiões praticamente já saturadas desse Entre Rios, do que investir na Avenida São Miguel, do que investir na Raimundo Pereira de Magalhães, do que investir lá na Belmira Marim, na Avenida Sapopemba. Então é chegado o momento também da gente observar essa estrutura policêntrica da cidade, fazendo que os centros de bairro se fortaleçam e, de fato, a gente gera uma economia local, e essa economia local também reduz distâncias. Então, não tem bala de prata. Então, não é um fundo que vai resolver o problema, mas é sim um conjunto de atividades muito bem organizadas que são apresentadas para a sociedade. E aí a sociedade tem como ir optando pela forma que vai se deslocar ou se não vai se deslocar e como você utiliza o recurso público dentro de um sistema. Se é até para subsidiar o não deslocamento, para facilitar o deslocamento daquele que obrigatoriamente precisa.